Falamos agora há pouco sobre a questão do tempo e agora vamos falar sobre o comércio de Santa Cruz. Não em especial o comércio, mas com o presidente da Associação Comercial, o Renan Alves, que concedeu entrevista ao nosso jornalismo sobre um tema que vamos abordar. Primeiro tema será a questão do prédio da Associação Comercial. O Ministério Público já ajuizou uma ação aí e, segundo consta, o Sérgio está por dentro totalmente dessa questão e ele vai, depois da entrevista com o Renan, vai comentar aqui na 104 FM em relação ao que pode acontecer. O Renan Alves atendeu a nossa reportagem, é uma entrevista gravada, o Renan estaria ao vivo aqui, mas devido a alguns compromissos, nós gravamos essa entrevista com o Renan, portanto você não interage, você não faz pergunta para ele. O tema abordado, para começar, foi essa questão do prédio da Associação Comercial, antigo prédio do Clube dos 20. E também abordamos uma questão que vem dando o que falar nos bastidores, em primeira mão, a 104 FM, Portal Diário Cidadão e Jornal Debate, abordando esse tema. O Renan Alves chegou para o nosso departamento de jornalismo desses canais de comunicação que ele iria fazer mudança no quadro de funcionários e que a Mara, com quase 40 anos de casa, seria demitida pelo Renan Alves. Sobre esse tema, será verdade? Será mentira? É boatos? O Renan vai responder nessa entrevista que você acompanha a partir de agora na programação da 104 FM. Giro de notícias. 104,9. Jornalismo da 104 FM do Portal Diário Cidadão, neste momento na Associação Comercial em Santa Cruz. Ao meu lado, Renan Alves, presidente da ACE. Renan, recentemente um tema muito abordado no jornalismo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, não foi diferente no jornalismo da 104 FM, foi uma decisão do Ministério Público em relação ao prédio onde hoje está a Associação Comercial. O promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, acabou notificando a Associação Comercial para deixar o prédio, até porque, segundo consta nesse inquérito, esse prédio será vendido e aí sim dividido entre as entidades de Santa Cruz do Rio Pardo. Você, como presidente da Associação Comercial, qual é o posicionamento seu, consequentemente, de toda a sua equipe em relação a isso? Renan, bem-vindo na nossa programação, muito boa tarde. Boa tarde, Dário, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 104 do Diário Cidadão. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Na verdade, a Associação Comercial, eu como presidente e o nosso jurídico ainda não fomos citados de maneira oficial pelo caso, tá? Nem pelo promotor, nem pela justiça. Então a gente está acompanhando de bastidor, porque já virou notícia, porque, enfim, outros órgãos já me questionaram sobre o assunto, mas de maneira oficial ainda não fomos citados nesse processo, tá? Já coloquei todo o jurídico a par disso, todo o corpo jurídico da Associação Comercial, a nossa equipe da diretoria também, então estamos trabalhando em cima do caso para entender. O que a gente sabe até agora é que o prédio estava sem utilização em meados dos anos 2000, a então presidente Rosângela Nardo, em 2002, começou uma negociação para se reaproveitar o espaço. Ela faz um contrato de comodato, ou seja, de empréstimo com validade por 20 anos, sendo renovável por mais 20, em fevereiro de 2003. E aí então ela vem para cá, faz reformas, faz melhorias, e um prédio que estava sem utilização, estava praticamente abandonado, passa a ter vida e ser conservado pela equipe da Associação Comercial, e desde então segue assim. O prédio hoje ele é de muita valia, assim como a própria Associação Comercial, para todos os comerciantes, para todos os empresários. Hoje temos quase 1.000 associados que passam aqui pela entidade, que realizam cursos, palestras, treinamentos, que utilizam as entidades também de maneira gratuita desse espaço, a própria prefeitura de maneira gratuita, o salão de festas, a sala de treinamento. Então a gente tem prezado muito por ele, mantendo ele em ordem, em estado de boa conservação. Desde da Rosângela Nardo já foram feitas melhorias, o ex-presidente Arthur também fez investimento em placa solar. Então é um prédio que vem sido conservado pela associação de uma maneira muito útil. E eu acredito que se esse prédio estivesse abandonado, provavelmente já estaria deteriorado, assim como outros prédios da cidade.
A gente precisa ainda acompanhar todo esse processo, entender tudo o que acontece, mas a Associação Comercial é uma entidade consolidada na cidade, são 50 anos de serviço que completamos esse ano. Quando eu tomei posse, conversei por telefone com o promotor Marcelo Saliba, na época ele me tranquilizou sobre esse processo, falou que tudo correria de uma maneira muito tranquila. A gente agora vai trabalhar em cima da documentação, em cima do que fala essa ação dele, enfim, temos todo um respaldo jurídico. Por conversa via telefone, você disse que teve ali um diálogo com o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, e que na oportunidade ele disse que poderia ficar tranquilo, ou seja, ia correr tudo dentro da normalidade. Agora, com essa decisão do promotor de justiça, te surpreendeu? Me surpreende, na verdade, Dário, porque pra gente já era um assunto praticamente resolvido. O promotor, até então, na época, conversei muito com ele, na verdade já tenho muito contato antes mesmo de ser presidente aqui da Associação Comercial, e ele falou, olha, eu sei, não só ele, acho que a cidade inteira sabe a responsabilidade que nós temos, tudo que a gente tem feito pelo bem da cidade, e para os empresários, para os comerciantes de maneira gratuita, utilizando todo o espaço, utilizando toda a infraestrutura que a gente tem, própria prefeitura também. Então agora a gente precisa deitar na documentação e ler tudo, mas eu fico com a consciência tranquila porque o nosso jurídico é muito eficiente. Tudo que a gente fez até aqui, tudo que os ex-presidentes, os ex-diretores, os ex-funcionários, todo mundo, a equipe atual, todo mundo fez muito de boa fé e muito pelo bem da comunidade. A Associação Comercial e sempre foi sem fins lucrativos, e eu sempre falei isso desde antes mesmo de entrar aqui. Tudo que entra financeiramente sai em prol do comércio, seja em treinamentos, capacitações, em ações no calçadão, em ações no comércio, enfim, tudo que entra sai de uma maneira muito bem aproveitada e de uma maneira muito dinamizada para que a gente cresça economicamente a nossa cidade. Nesse embate jurídico, digamos que assim, você cita a assessoria jurídica da Associação Comercial, o Dr. Lucas vai comandar toda essa ação? Sim, temos o Dr. Lucas Manzo, que é o advogado da Associação Comercial, assim como também o meu vice, Dr. Francisco Bibiano, que também está a par do caso. Então, eu gosto sempre de dividir por tarefas e por setores. Então, nada melhor do que quem entende do assunto para estudar e fazer toda a defesa, toda a documentação. Então, eles estão a par do caso, estão muito bem alinhados. Eu tenho participado de reuniões com eles. Tenho certeza que tudo vai dar certo em prol de um bem comum e um senso comum para o nosso comércio. Renan, digamos que assim, chega amanhã aqui uma decisão oficial do Ministério Público para que a Associação Comercial deixe o prédio antigo Clube dos Índices. Hoje teria uma possibilidade, concretizando tudo isso, ou seja, você já tem um plano B, de repente acontece isso, olha, vamos para tal lugar? Dário, é cedo para falar disso porque na minha concepção a gente ainda vai continuar aqui. Eu sou sempre muito positivo, eu sou sempre muito otimista, então eu tenho certeza que todo esse vai ser mera questão jurídica em cima disso. Então eu tenho certeza que a gente vai agir de maneira tranquila. Mas eu também sempre sou preparado, sempre sou planejado, então a gente já tem aí 3 ou 4 planos B para caso a gente precise realmente sair daqui e desocupar o prédio. Mas é um processo tão longo, Dário, que deve levar aí, vamos supor, no mínimo 2 a 3 anos, talvez meu mandato encerre já daqui 2 anos, já estamos no final de 2023, talvez nem eu mais seja o presidente, tudo vai depender do andar da carruagem, mas eu acho que é muito cedo a gente falar de sair daqui. Eu acho que a Associação Comercial é a cara do prédio, o prédio é a cara da Associação Comercial, e tudo que a gente tem feito, essa semana mesmo que passou, hoje é sexta-feira, essa semana que passou, tivemos um temporal repentino aí de chuva, e eu tava aqui dentro em reunião. A hora que eu olhei ali para fora, as meninas todas desesperadas, e aí eu falei, o que está acontecendo? O salão inteiro estava alagado, porque tive, com as tempestades de terra que teve na semana passada, as calhas foram todas entupidas. Então acabou que a gente teve que correr, ligar para encanador, ligar para o pessoal ajudar a gente, para o pessoal de calha, e as meninas todas ergueram a calça, tiraram o salto alto e foram com o rodinho na mão para a gente resolver, porque à noite tinha curso, tinham 70 empresários até ontem vindo aqui fazer um curso de venda, se preparando para o Natal, e já era 5 horas
da tarde, então a gente precisava correr e, enfim, então você vê que a gente preza muito, todo mundo cuida disso de uma maneira muito eficiente. Deus me livre se um lugar desse fosse abandonado, a situação que estaria. Renan, a gente sabe que a antiga diretoria, o Arthur e toda a diretoria, acabou adquirindo um prédio nas proximidades da Praça Deputado Leônidas Camarinha, o casarão do antigo prefeito Dr. Onofre Rosa de Oliveira. Hoje esse prédio está alugado para a prefeitura, vocês acabam recebendo uma verba mensal. Ali seria uma saída caso a associação comercial tenha que sair realmente do atual prédio? Sim, nada é descartado, Dário, porque o prédio está ali, ele fica localizado bem aqui no centro, então são alguns passos de distância da atual sede da associação comercial. Ele está alugado para a prefeitura, para o projeto Guri, que está atendendo ali a criançada. Então é uma das alternativas, a gente não pode negar, é uma das opções que a gente tem, e além de outras também, de utilizar ele no acordo, enfim, a gente tem bastante, graças a Deus, a gente tem bastante caminhos para seguir, e com muita sabedoria a gente vai seguir o melhor caminho aí em parceria com todos os envolvidos. Um dos caminhos, caso lá na frente saia a decisão, o prédio será vendido. A associação comercial tem o interesse de adquirir o prédio atual? Também não está descartada essa hipótese nenhuma. Eu acho que todas as alternativas que você citar daqui para frente, todas elas estão inclusas na nossa linha de raciocínio, porque a gente já está aqui, então teoricamente a gente tem preferência pela compra, então também não está descartado isso. Pode ser que a gente se torne donos oficiais, a gente vai tentar aí vários caminhos, e o que mais for recomendável é o que a gente vai seguir. Conforme a nossa cidade é pequena e a facilidade, o contato que nós temos com autoridades, o Dr. Marcelo Saliba é um promotor, representa o povo. Durante entrevistas que você concedeu a vários canais de comunicação, eu não sei se você respondeu essa pergunta, mas você é aquele tipo de presidente que espera ser chamado, ou de repente, já surgindo uma possibilidade, você vai ao encontro desse problema. A gente sabe do seu perfil. Nessa questão é a seguinte pergunta: sabendo dessa problemática, você foi ao encontro do Ministério Público, procurou ter uma conversa com o promotor Dr. Marcelo Saliba? Ainda não, Dário. Primeiro porque a gente está esperando sermos citados de maneira oficial, e segundo porque eu também, assim como o jurídico nosso, eu também estou me debruçando em toda a documentação que foi feita desde 2003 lá pela ex-presidente Rosângela Nardo. Então eu também preciso estar a par de tudo que foi feito, dos estatutos, dos contratos, para eu entender antes de conversar com ele, porque conversar de maneira leiga eu acho que não tem muito sentido, mas eu espero que essa conversa também vá acontecer, assim como todos os envolvidos. Eu quero fazer questão de conversar com eles e estar à frente de todo esse processo burocrático, vamos chamar assim. A gente sabe que a justiça brasileira é muito demorada, então digamos que começa uma novela a partir de agora? Na verdade a novela já existia, né, Dário? Ela só estava com um pouco ibope. Então agora ela volta aí para o auge do negócio, mas eu tenho certeza que ainda vai levar muitos meses para se correr, então daqui a pouco nem vai ser mais assunto porque realmente a justiça é um processo demorado. A gente tem prazos para cumprir, o Ministério Público tem prazos, a Justiça tem prazos, então todos os envolvidos têm muito prazo, e eu acho que a gente quer trabalhar também com a cabeça do lugar. Não adianta a gente fazer algo de maneira correndo do dia para a noite que não dá certo, então tem que ser algo muito bem planejado e estudado. Em relação ao tema discutido, ou seja, a possível saída da associação comercial, do prédio que funcionou no passado, o Clube dos Índices, obviamente estaremos acompanhando, iremos abordar a qualquer momento na Rádio 104 FM e também no portal Diário Cidadão. Mas aproveitando a sua participação nessa entrevista, onde praticamente não estamos falando das ações da associação comercial, uma vez por mês você sempre comparece ao vivo na 104 para falar sobre as ações da associação comercial, mas também alguns assuntos que chamaram a atenção, além desse, nos últimos dias, em relação à associação comercial, e nós vamos abordar com você a partir de agora, voltando um pouquinho para que o ouvinte possa entender. Tão logo o Renan Alves concorreu uma chapa aqui em Santa Cruz e saiu o vencedor, ele concedeu entrevista em vários canais de comunicação, e na própria Rádio 104, no portal Diário Cidadão, foi questionado essa pergunta que eu vou novamente entrar em questão com você, sobre a manutenção de funcionários. Nós perguntamos: Renan, você mexe na equipe? Você disse: não pretendo mexer. Por que dessa
essa pergunta. Nos bastidores do jornalismo, nos bastidores aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos uma informação e vamos abordar em primeira mão com você, que é o presidente da casa, sobre a saída, a demissão de uma funcionária com quase 40 anos de casa, que seria a Mara Araújo. É apenas boatos ou tem alguma verdade em relação a tudo isso, Renan? Dário, no momento a Mara está de férias, a ordem da diretoria, até que partiu da tesouraria, é de que os funcionários, assim que vencer as férias, eles têm que retirar, para a gente não ter férias acumuladas. Então a Mara está de férias, não existe ainda nenhum comunicado oficial, nada nesse sentido, mas eu acho que faz parte de todo, assim, nesses 9 meses que eu estou, já houveram mudanças. Então se você analisar aí nesses 9 meses, tivemos já, acho que 3 ou 4 funcionários que saíram, que estavam já na associação e saíram por motivos particulares, por motivos organizacionais, e tivemos novos que entraram e também já saíram. E eu acho que é algo muito comum dentro de uma organização, dentro de uma empresa, as entradas e saídas de funcionários. Você, por exemplo, agora, quando a gente está administrando uma empresa, eu acho que mudanças de ideias, de projetos, de manutenções, eu acho que é comum e é normal isso acontecer. Você, por exemplo, agora está administrando a 104 FM. E se a gente analisar juntos, fazendo uma comparação desde quando você entrou, Diego Singolani também já saiu, Marcos Pelegatti entrou, Rafael saiu do jornal. Então eu acho que mudanças são normais para uma organização e eu acho que fazem parte para o andar da carruagem. Mas no momento, citando esse caso especificamente que você está falando, não tem nada oficial. O que eu sempre peço para todos os funcionários é que a gente trabalhe em conjunto, que todo mundo tenha a mesma linha de raciocínio. A gente tem feito muito projeto e muita coisa. Ontem mesmo eu estive em Pompeia em um encontro de presidentes da região. E o presidente de Marília, que pra gente é considerada a maior associação comercial aqui do interior de São Paulo, ele brincou comigo, ele falou: Renan, como é que você está dando conta de fazer tanta coisa com uma equipe reduzida e uma cidade pequena e todos de casa lotada? E aí eu falei pra ele, olha, Adriano, é questão de dedicação, é questão de uma equipe que se comunica, de uma equipe que abraça a ideia e de uma equipe que está na mesma sintonia. Então eu acho que você agora, como administrador também, eu acho que você, Dário, também consegue sentir um pouco isso, e eu acho que é isso que funciona muito bem dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer organização. Em relação a esse tema, eu lembro que na Câmara de Vereadores, e você é como hoje presidente da Associação Comercial, mas também é jornalista, atua na área do marketing em Santa Cruz do Rio Pardo, tem um jornal, todo mundo conhece o Renan do jornalismo. E você acompanhou uma demissão que aconteceu na Câmara de Vereadores, onde José Eduardo Catalano foi demitido pelo então presidente Paulo Pinhata. E o Paulo Pinhata pagou caro por isso, porque politicamente ele foi massacrado. Ou seja, a grande pergunta é: o que ganhou Paulo Pinhata demitindo uma referência na Câmara de Vereadores em Santa Cruz do Rio Pardo? Por que dessa pergunta? Porque a Mara é colocada por toda a comunidade, principalmente no setor comercial, como um patrimônio da Associação Comercial há quase 40 anos na casa. Você não estaria, caso se concretize uma demissão dela, você não estaria comprando a mesma briga que o Paulo Pinhata comprou politicamente? Você estaria comprando uma briga comercialmente? Dário, são situações completamente diferentes. A Câmara Municipal é um órgão público que todo cidadão deve acompanhar. A associação comercial está aberta para qualquer associado vir e manifestar sua expressão, suas ideias, seus pensamentos. Toda decisão que é tomada aqui dentro é tomada pela diretoria incompleta. Hoje nós somos 22 diretores, fazemos reuniões frequentemente presenciais para que as decisões sejam tomadas em conjunto. A gente analisa vários fatores, entre eles o caixa, situação econômica, previsão orçamentária. Então tudo isso a gente põe na ponta do lápis. Quando se fala em funcionários, a gente coloca também produtividade, setores, segmentos. A associação hoje de Santa Cruz é a única da região que tem todos os serviços da federação. Então hoje a gente tem um quadro de funcionários que consegue entregar todos os serviços que a federação propõe ao comerciante, o que é muito difícil. Então a gente precisa ter uma dinâmica muito boa entre todos. Mas resumidamente eu acho que são situações completamente diferentes. Você está falando de política, de órgão público, outro a gente está falando de uma associação que é gerida por uma diretoria em conjunto e que ouve as opiniões dos associados, e que se os associados queiram expressar e manifestar qualquer situação, a gente está aberto. Mas a gente precisa, em certos momentos e em vários deles,
deles, a gente fez isso ao longo desse ano, analisar situações financeiras, analisar caixa, analisar a previsão orçamentária, enfim, eu acho que é muita coisa que a diretoria coloca na ponta do lápis juntamente comigo. Eu sempre apresento todos os resultados e todas as previsões futuras, mas a gente tem acompanhado de uma maneira muito significativa a produtividade desses 3 anos. Estamos entrando, como é que vai ser esses 3 anos, como é que está sendo esse primeiro ano. Estamos entrando no último trimestre de 2023, aonde pra a gente é a data é o período mais importante, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, destaque empresarial, Black Friday, Natal, Ano Novo. Então é uma data que exige muita responsabilidade da gente, e a gente precisa também se preocupar com o comerciante, com o dinheiro do comerciante, com o dinheiro da cidade. Eu te dou um exemplo. Essa semana eu achei muito legal da parte deles, eles mesmos me procuraram, vários comerciantes do varejo, do calçadão, falaram: olha, Renan, a gente quer fazer um curso, um treinamento, porque a gente está preocupado com o Natal. Está aqui o palestrante, está aqui o orçamento, e a gente se propõe a ajudar e trazer pessoas. E eu falei para eles, em nenhum momento a associação tem fins lucrativos nisso. Vamos pegar o valor do palestrante e vamos ratear entre todo mundo. A gente começou com R$250 por pessoa, caiu para 210, caiu para 200, finalizamos com 180. Então a associação ela só administrou o evento, cedeu o espaço, cedeu o cofre, cedeu todas as nossas comodidades aqui dentro, sem ganhar nada em troca. Pelo contrário, ainda faltou ali, a associação precisou cobrir financeiramente, mas eu acho que é isso que eu sempre tenho falado. A ideia da associação comercial é isso, é que o dinheiro venha e volte, e a gente precisa se planejar de uma maneira sustentável economicamente. E aí eu falo em questões empresariais. As empresas, todas elas, você pode conversar com qualquer empresário. Hoje eu tenho 853 empresários ao meu lado, para ser mais exato, e todos eles entendem que a gente precisa ter dentro das empresas uma saúde financeira muito boa. E de novo eu vou usar você como exemplo. Você lá na rádio, eu tenho certeza que você trabalha muito pensando nesse sentido. E por isso que é normal algumas situações como essas acontecerem, mas de novo, não tem nada oficial. Vamos acompanhando, vamos trabalhando em equipe, da mesma forma que não tinha nada normal, nada certo, por exemplo, do Marcos sair de um mês para o outro, e ele saiu e agora está na 104. Então é normal, eu acho que mudanças são normais, fazem parte da vida, e a gente precisa sempre pensar no bem comum que é da nossa cidade. Renan, a gente agradece a sua participação, respondeu os meus questionamentos e, consequentemente, os questionamentos dos nossos ouvintes. Hoje o ouvinte não interage com você porque essa entrevista foi gravada, está sendo gravada na nossa associação comercial, mas certamente, uma próxima oportunidade, você ao vivo no estúdio para responder também os questionamentos dos nossos ouvintes. Para a gente terminar, Renan, o próximo evento com a marca da associação comercial. Dário, primeiro eu quero agradecer e pedir desculpa, porque eu sempre gosto de ir ao vivo, mas a semana está muito conturbada. Ontem estive em Pompeia, essa semana tive problemas pessoais na família, hoje estou na correria, tenho várias reuniões para atender, enfim, mas eu sempre gosto de ir presencial, conversar com os ouvintes, mas os ouvintes sabem que podem mandar mensagem aqui pra gente. Está prestigiando o Rodeio Indoor em Ipaussu? Sim, ontem estive lá prestigiando um pouquinho. Eu brinco que Ipaussu tem a associação própria, mas é como se fosse a nossa casa. O prefeito Serginho é um parceiro muito grande nosso aqui, através da UMES, então fiz questão de estar lá. Talvez não esteja nos próximos dias, mas ontem fiz questão de estar. E nosso próximo evento, eu não posso deixar de falar do Dia das Crianças. Estamos aí virando já a chavinha de setembro e a gente entra com força total no Dia das Crianças. Já anunciamos os sorteios, os cupons já estão nas ruas e vamos lá. O pessoal está me perguntando muito: Dário, comércio do Dia das Crianças, como é que vai ser? Sábado, dia 7, até às 5 horas da tarde, e na quarta-feira, véspera de feriado, até às 8 da noite. E aí, de novo, com isso eu conversei com os empresários, apresentei para eles a ideia, falei: olha, vamos pôr na ponta do lápis, quinta-feira é feriado, muita gente vai emendar e vai viajar, então vamos ficar um pouco até mais tarde, porque aí a pessoa que, se ela for viajar, antes ela vai comprar o presente do Dia das Crianças aqui, antes ela vai passar e comprar alguma coisa para mala de viagem que ela esqueceu. Então ficamos combinados assim, no sábado até às 5 e na quarta até às 8, dia 11. E no sábado convido todo mundo para estar andando pelo comércio, porque a partir das 10 horas da manhã vai ter doce, vai ter sorvete,
sorvete, vai ter trenzinho gratuito, vai ter personagens, e vou dar notícia em primeira mão aqui pra você, vai ter Toy Story e vai ter Turma do Mickey, tão lindos, tão maravilhosos, eu até brinco que estão vindo direto de Orlando pra Santa Cruz, porque realmente são perfeitos, e quero agradecer os patrocinadores, quero agradecer a Begueto Sorvetes, quero agradecer a Frutap, Doces Galvanin e Irlofil. Então são as nossas empresas parceiras que estão apoiando o nosso Dia das Crianças, o nosso Agita Dia das Crianças. Vai ser com certeza mais um evento que vai ficar para a história esse ano de 2023. Prazer falar com você e sucesso na Associação Comercial, Renan. Eu que agradeço, estamos abertos, você associado, você empresário que quer falar, quer expressar sua opinião, quer dar sua ideia, estamos de portas abertas para vocês. Muito obrigado mais uma vez e um ótimo final de semana para todos. Giro de Notícias é jornalismo em primeiro lugar. 14h25, ouvimos aí uma entrevista gravada com Renan Alves, presidente da Associação Comercial. Vários temas abordados, em especial a questão do Clube dos Índices, hoje onde funciona o prédio da Associação Comercial. A outra questão sobre uma matéria que antecipamos, chegou ao nosso conhecimento, ao conhecimento dos jornalistas aqui da bancada da 104, do portal Diário Cidadão, e também do Sérgio, que compõe essa bancada e também é o diretor do Jornal Debate, sobre a demissão da Mara Araújo, que completou no último 19 40 anos de associação comercial. Agora a pergunta minha para o Sérgio e, consequentemente, para o Marquinhos também. Sérgio, em relação à fala do Renan, tanto da associação comercial na questão do prédio e também na questão da saída de uma possível demissão, qual é a sua colocação? Você ouviu atentamente a entrevista com o Renan Alves. Vamos falar do prédio primeiro, né? A questão do prédio, eu acho que é inevitável, né? Não vai durar esses 2 anos que o Renan fala, então a associação tem que se preparar para isso, né? Até porque ele próprio reconhece que isso já vinha vindo, né? Havia um inquérito civil, né, do Ministério Público para apurar toda essa celeuma em torno do Estatuto do Clube dos Índices. E não tem jeito, tem que respeitar a decisão, né, dos antigos fundadores do clube, né, que eles falaram, olha, o primeiro estatuto, em 1929, dizia que na dissolução iria para a Santa Casa. Depois, em 58, quando construíram aquela nova sede própria do Clube dos Índices, eles colocaram que tem que ir para a entidade de caridade da cidade. Então não tem alternativa, né? O promotor, a questão da boa-fé, o promotor reconheceu a boa-fé no primeiro contrato, 20 anos usado pela associação, né, o prédio do Clube dos Índices, e já não estava legal, porque não tinha conselho diretor, o clube estava extinto, não tinha mais atividades, né, mas tudo bem, em nome da boa-fé, esse contrato foi cumprido. Terminou em fevereiro agora. O tempo, se demorar 2 anos ou até mais, né, se porventura acontecesse isso, ele depõe contra a associação, porque existe pagamento de aluguel. O promotor estipulou na causa, né, pagamento de aluguel do prédio, né, durante esse tempo até que se venda. E isso seria depositado uma conta judicial também em favor das entidades, até que se venda esse prédio. Lembrando que a ação é do Dr. Marcelo Saliba, né? E agora eu estava conversando com o Marquinhos no intervalo aqui. Quanto vale um aluguel daquele prédio? Né? Boa pergunta. No mínimo uns 10 mil reais, no mínimo, né? Um salão de festa grande, estrutura, escritórios, né? Então, o tamanho do prédio. Tamanho do prédio, até mais, né? Então, a associação já vai ter que arcar, isso está na ação, de fevereiro, que é o fim do contrato, até agora, né? Seria até o final do ano, porque não é nada a resolver até o final do ano. Você teria um aluguel a partir, um pagamento de aluguel desde fevereiro, então? Desde fevereiro, isso está na ação. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Estamos em setembro já. Já tem 5, 6 meses aí de aluguel. 8 meses, né? Não, é verdade. Sim. 8 meses aí de aluguel. Se for de 10 a 15 mil reais, você vê o valor, né? Então a associação tem que dar um jeito. Tem que... não pode ficar esperando, então. Não pode ficar esperando, porque isso é uma questão de tempo. Sim, porque está correndo o aluguel, digamos que assim, né? Aluguel, porque o ouvinte possa entender. Exatamente. Sérgio, inclusive durante conversa, a entrevista do Renan estava sendo veiculada aqui na 104 FM, conversávamos aqui, e o Marcos Pelegatti levantou uma questão que algumas entidades, inclusive, já levantaram o dedinho, né, junto ao Ministério Público. Ó, eu tenho interesse sim nesse rateio. Você consegue citar algumas dessas entidades, Marcos? Olha, Dário, a informação que a gente tem até o momento, né, é que o Frei Chico, se eu não me engano,
e a Fazenda da Esperança, né? Essas duas Sodrélia. entidades já haviam Manifestaram demonstrado o interesse. Eu acredito que já deve ter mais entidades, né? Porque essas coisas se atualizam diariamente, mas eu acredito que já deve ter mais entidades que demonstraram esse interesse. Uma delas é a Santa Casa de Misericórdia, que foi a primeira a se apresentar, sabe? E aí, por conta, eu já disse aqui que nós publicamos um debate essa matéria lá em 2015, né? Que havia esse estatuto aí e havia essa previsão de entrega para as entidades. Mas eu não sabia do estatuto de 58, eu tinha o original de 29, que eu consegui através do Celso Prado, historiador de Santa Cruz, né? Sim. E o de 29 dizia que ia para Santa Casa de Misericórdia, né? Inclusive, o Maurício Correia, Saleme Correia, que era interventor da Santa Casa, lembra? Fazia parte lá da administração. Ele peticionou ao Ministério Público, falou, olha, Santa Casa vive uma penúria, né? E nós temos interesse. Nós temos interesse. Se é para Santa Casa ou não, em caridade, nós temos interesse. E eles colocaram toda a documentação. Ela foi a primeira entidade que está inscrita no processo. Agora o Marquinhos traz a notícia de que já tem o Frei Chico, tem a entidade de Sodrélia, né? E vai ter mais, é claro, né? A PAI e outras entidades podem se cadastrar lá para conseguir parte desse patrimônio. Todas as entidades, numa somatória, atingem umas 10, na opinião de vocês? Eu não sei se atinge, porque as entidades, né, nem todas têm a papelada. A papelada, exatamente, né? Então, sei lá, se chegarmos a 6, 7, já é bastante, né? Sim. É bastante. Mas não adianta, a associação comercial, todo mundo sabe a importância dela para Santa Cruz do Rio Pardo, né? As importâncias dos eventos que ela promove, né? Ela cresceu muito de vários anos para cá, né? Lembra o senhor Merquis? Coitado, ele dirigia a associação num cubículo, num prédio pequeno, né? Nem todos os comerciantes queriam ser associados. Depois a coisa progrediu, se modernizou, mas tem que ser respeitado o desejo dos fundadores do Clube dos 20. A associação tem uma decisão da diretoria anterior que foi muito criticada. Alguns veículos aí criticaram a decisão de comprar a residência antiga do ex-prefeito Onofre, né? Onde está o projeto Guri, né? É uma casa velha e tal. Não, a casa tá... Tanto é que tem o projeto Guri funcionando lá dentro, né? Então a associação não vai ficar na mão. É enorme aquela casa. É enorme, grande demais, pode ser reformado, tudo. Então a associação tem ali a sua sede, digamos assim, né? Ela não vai ficar sem casa, não. Né? Agora, que tem que ser uma coisa que a associação tem que pensar já, porque o tempo vai correndo, é dinheiro contra a associação, ela vai ter que pagar esse aluguel. Né? Eu não sou dono de imobiliário nem corretor para avaliar aquilo, né? Para ver quanto que vale o imóvel, sei que vale muito, que é um imóvel bem construído, né? Embora de 58, mas ele é moderno. Né? Imagina na época, né? Pelas linhas arquitetônicas. E houve muitas reformas. Houve também, muitas né? reformas. No período né? que a associação está lá. Vai ter uma boa estrutura, né? Boa estrutura. E isso que o Renan falou aí de acontecimentos climáticos, né? Entupir a calha, por exemplo, né? Que a gente estava falando mais cedo também. Aconteceu no meu jornal também. É um sufoco, sabe? Você tem que chamar alguém na última hora, acontece, né? Agora, o prédio em si, a estrutura é muito boa, Só que vai custar, né? Eu não sei, eu calculo que é mais de R$10.000 um aluguel ali naquele ponto, né? Então, isso depõe enquanto associação, porque tempo é dinheiro, né? Com certeza. Agora responde essa colocação também, foi a minha segunda pergunta, em relação a Mara. Na sua opinião, você ouviu atentamente a entrevista com o Renan, pelas declarações do comandante hoje da Associação Comercial de Santa Cruz e por tudo que você conhece de bastidores também. A Mara estaria praticamente desempregada ou não tem nada a ver? Eu acho que tem sim, pelo que nós ouvimos aí, né? Ele praticamente confirmou essa notícia, né? Por outras palavras, né? Fez alguns comentários, né? Mas que leva a crer que realmente essa é a intenção da diretoria. Eu só tenho a lamentar e faço um apelo a Renan aqui. Renan, se for essa a intenção, reveja isso, sabe? Porque a Mara, a gente conhece há muito tempo, né? A cidade conhece, ela é muito importante para a cidade e muito importante para a associação comercial. Ela levou nas costas aquela associação muitos anos, são 40 anos de casa. Que completou agora no último dia 19. Exatamente. Era ela, por exemplo, quando eu cheguei a dizer aqui, que os presidentes da associação nem sempre têm
tempo disponível, eles têm os seus negócios também, né? Às vezes não tem um horário. Tem que anunciar alguma coisa, vai lá na rádio falar. Eles não têm um horário disponível naquele momento, né? Então quem fazia esse papel era a Mara Araújo. E muito bem feito, né? Ela sempre foi solícita, atende a imprensa, uma pessoa muito amável, né? Muito respeitada por todo mundo. E você, belas colocações, eu concordo com você, também faço um apelo ao Renan aqui, já que estou comentando também sobre essa matéria, e na verdade, carinhosamente no meio jornalístico, você sabe disso, no meio jornalístico ela é denominada por nós como Super Mara. Você sabe disso, verdade, né? é verdade. É uma forma carinhosa de chamar uma pessoa tão profissional. Então, faço das suas palavras as minhas também. Renan, calma, rever. Acho que vale a pena. Porque ele falou de troca de funcionários, que é uma coisa normal nas empresas e tal, mas um funcionário de 40 anos não é normal. Com a qualidade que a Mara tem, com a qualidade da Mara, né? Porque você pode trocar ou que a pessoa pediu demissão, alguma coisa assim, né? Tudo bem. Ou se não, por ineficiência. E isso jamais existiu na Mara. A gente conhece, a gente sabe, né? Que ela trabalha com afinco, vestiu a camisa da Associação Comercial até agora e não pode ser descartada porque ela é importante, ela é muito importante. Então, vamos fazer um apelo para o Renan para que reveja a situação. Não sei se a diretoria atual está ciente disso. Ele falou que sim. Eu tenho minhas dúvidas, né? Acho que a questão deve ser mais aprofundada e mais discutida internamente. Certamente. O Romualdo já tem uma repercussão grande, né? Claro que eu vou falar rapidamente aqui, né? Saiu pela tangente, ela é super competente, foi uma boa colocação, Dário, no caso da entrevista. Vai fazer lambança igual o Pinhata. Quero ver outro funcionário à altura da Mara. Ele faz a comparação, porque fizemos essa comparação na entrevista. A opinião do Romualdo, ele também não concorda com essa demissão, entre aspas, aí, que acabamos descobrindo, na verdade, que iria acontecer, né? O nosso amigo Juninho também, boa tarde, Dário, Sérgio, Marcos. Mandar a Mara embora há 40 anos não é normal. Tem que rever isso realmente. Exatamente. É uma pessoa muito competente, vai fazer muita falta para a associação, né? E não pode ser descartada assim, sabe? Qual é o motivo disso tudo? Né? Ele não explicou o motivo, né? Ele falou na questão financeira, deu a entender, ele contenção de despesa, alguma coisa tal, mas tem coisas, né, que dá para conversar. Olha, você ganha X, estamos passando por uma dificuldade, dá para ter uma queda, dá a oportunidade de negociar. Não simplesmente... Precisa explicar, eu não sei o salário da Mara, não deve ser muita coisa não, né? Mas existem... É tal negócio, né, que acabamos de falar agora há pouco de bombeiro, né? Existe aquilo que é investimento, né? Que aquilo traz retorno para você. É o caso da Mara. A Mara Sim, Sérgio, eu acredito que ela deve ter aí, entre as associações, né, um conhecimento muito grande, né? Muito. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo da associação, porque ela 40 anos, ela ficou lá. A associação tem 50, tem ela 50, tá 40, quer dizer, com 10 anos ela já estava lá. Então ela sabe tudo, né? Não é uma pessoa para ser mudada em nome de renovação de funcionários, isso, aquilo, né? Agora você pensa, é uma colocação minha, você pensa um inferno na mente desses outros funcionários, né? Você está mandando uma pessoa de 40 anos embora, imagina outros aí de 10, de 15, de 20 anos. É uma tortura, né? Isso não pode ser feito, não. Sim. Vamos aguardar para conferir. Sérgio, final de mais uma edição do Giro para você. A gente continua aqui, tem polícia daqui a pouco, então um ótimo final de semana para você, um bom fechamento de matérias. Na segunda-feira você continua aí naquele descanso, até porque fechamento de edição, a gente sabe que é complicado. Na próxima semana você estará de volta, provavelmente já na quarta-feira, com mais uma Dicas do Jornal Debate ao vivo aqui. E ele não dá spoiler, tá, Marquinhos? O que vem por aí no Jornal Debate, ele não ele não só conta. Quando sair o jornal que a gente descobre. Não adianta você cutucar, pagar um cafezinho, não adianta, tá? Não adianta. Até almoço ele recusa, não fala. Então tem que acompanhar a edição do Jornal Debate. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela presença ao longo dessa semana. Esperamos você na próxima semana aqui na nossa programação. Eu que agradeço, Dário. Muito boa tarde a você, boa tarde, Marquinho. E boa tarde a todos os ouvintes da 104. Até a semana que vem. Até semana que vem. Participação aqui na 104 FM do Sérgio, grande jornalista. Um bom final de semana. Na próxima quarta-feira ele volta para comentar notícias, bastidores da política, sabe tudo aqui na 104 FM.